Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte. É por isso que eu estou recebendo aqui o Edson Castro. Muito boa tarde, Castro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos aí para trazer as informações do esporte nesta terça-feira. Muito bem, o esporte de hoje está falando sobre Inter, seleção, né? Tem outros esportes que a gente destacou ontem no nosso Minuto Bom Dia. No jornal tem Dupla Grenal, tem Ipiranga e na contracapa tem o nosso Atlântico. Vamos começar falando então do nosso Galo. O Galo está aí numa semana decisiva, né? Amanhã já tem disputa pela Liga Gaúcha. Exatamente. O Atlântico decidiu que viaja só amanhã, não vai para Ibirubá com um dia de antecedência, até porque é mais próximo, né, do que Venâncio Aires. E então o Atlântico viaja só amanhã para Venâncio Aires. Encerra a preparação hoje no Caldeirão do Galo, aqui em Erechim, e depois viaja amanhã então para Ibirubá, onde enfrenta a Zif amanhã às 8h15 da noite, primeiro jogo das quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. Para essa partida, provavelmente o Giba já tem a grande parte do elenco à disposição. O Kleber e o Capa estão voltando aos poucos, né? Eles vêm de lesão, então estão sendo inseridos aos poucos na equipe. O Giba já falou no final de semana que não vai fazer experiência, não vai fazer teste nessa fase que se encontra tanto a Liga Gaúcha quanto a Liga Nacional. O que ele quis dizer com isso? Que o Kleber e o Capa só vão entrar nos jogos se realmente estiverem prontos para isso. Que ele vai aproveitar os treinamentos também para fazer os dois jogadores ganharem ritmo de jogo e voltar também a ter aquela agilidade que eles tinham antes das lesões. Lembrando que tanto o Kleber quanto o Capa estão parados há vários meses, o Capa há 5 meses, o Kleber é um pouco menos, se eu não me engano, mas é um bom tempo parado, né, cara? É quase meio ano parado, isso gera realmente um ritmo de jogo muito inferior em relação a quem está jogando. Então o Giba tem essa preocupação, deve levar sim os dois na delegação, porém ambos só vão entrar em quadra realmente se tiver a necessidade de tê-los nesse jogo contra a Zif em Ibirubá. Principalmente agora, a fase de mata-mata é um jogo muito mais pegado, é um jogo muito mais difícil, né, no futsal. E não é porque é a Zif de Ibirubá, que é um time que não está na Liga Nacional, que vai ter um jogo fácil. Não, bem pelo contrário. O Atlântico deve enfrentar uma partida bem complicada lá, a quadra é menor, a torcida, enfim, a Zif não tem aquela responsabilidade que tem o Atlântico com o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, o Atlântico está entre os favoritos e quer brigar aí pelo tetracampeonato. A Zif, bom, se ela eliminar o Atlântico nessa fase, ela vai para a próxima fase. Quer dizer, não tem aquela responsabilidade de ter que buscar um título, de ter que brigar. Então, às vezes, é muito mais fácil você não ter essa responsabilidade e conseguir fazer um jogo melhor do que você ter o compromisso, né, principalmente diante do seu torcedor, e aí às vezes acaba não conseguindo o resultado esperado. Mas o Atlântico sim, eu acho que está preparado, né, para evitar esse tipo de surpresa. O Giba muito centrado nas entrevistas, toda vez que ele fala nas entrevistas me parece muito centrado no sentido de evitar qualquer tipo de surpresa, tanto na Liga Gaúcha quanto na Nacional. E lá pelos lados do Colosso da Lagoa, o nosso outro time aqui de Erechim e Ipiranga, como é que está a situação lá por hoje? Treinamento, né? Treinamento essa semana toda de treino no Colosso da Lagoa, o técnico Márcio Nunes... Falta muito para acabar essa fase aí da Copa? Faltam 2 jogos. 2 jogos. O Ipiranga vai a São Borja no final de semana, no domingo, enfrenta o São Borja fora de casa. Exato. E depois enfrenta o Gaúcho, também fora de casa. Então, são as 2 partidas que faltam para o Ipiranga. Deu coincidência desses 2 jogos fora de casa, porque o torcedor deve lembrar lá no início do campeonato que o Gaúcho era para ter feito aquele primeiro jogo em Passo Fundo. Acabou sendo em Erechim, então inverteu o mando de campo. Então agora deu coincidência do Ipiranga fazer os 2 últimos jogos fora de casa. Mas faltam 2 jogos, Ipiranga já está classificado para a próxima fase da Copa Vianney Carlet, basta apenas definir a sua posição e também saber quem vem de adversário na próxima fase. Lembrando que há uma reclassificação dos clubes nos 3 grupos para a definição dos jogos de oitavas de final. Então, por isso até que é importante que o Ipiranga fique entre os primeiros colocados também na classificação geral. Hoje ele é o 3º na classificação geral. O 2º no grupo A, mas o 3º na classificação geral. Então depois há essa reorganização que a Federação Gaúcha vai fazer e aí definir os confrontos das próximas fases. Lembrando que numa classificação, mesmo que terminar em 3º lugar nessa primeira fase, no geral,
o Ipiranga vai ter a vantagem de até as quartas de final enfrentar adversários um pouco mais modestos, um pouco mais fracos. A partir das semifinais é que a coisa pode complicar, então. Bom, e a dupla Grenal tem uma folga também nessa semana, porque amanhã, quarta-feira, tem a decisão da Copa do Brasil, né? Exatamente. Cruzeiro e Corinthians decidem em São Paulo o título da Copa do Brasil. Cruzeiro com a vantagem de ter vencido 1-0 no primeiro jogo. E a dupla Grenal, então, tem aí essa semana de folga. Aliás, dos jogos de agora em diante no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é apenas mais uma rodada que a gente vai ter no meio da semana. Todas as demais rodadas serão apenas no final de semana. São 9 rodadas que faltam ainda. Tanto o Inter quanto o Grêmio tentando aproveitar aí para recuperar seus jogadores, né? O Grêmio também com dificuldades, por quê? Porque o Grêmio no final de semana faz jogo pelo Campeonato Brasileiro e depois, já na próxima quarta-feira, tem jogo pela Libertadores. Então o Grêmio tenta recuperar Everton, Luan, que saiu lesionado do último jogo, enfim, tenta trazer esses atletas de volta, são atletas importantíssimos aí pro esquema do Renato Portaluppi, trazer esses atletas de volta para os próximos jogos. E o Internacional ganhou um problema, que é o William Potker, que deve parar pelos próximos 20 dias em função da lesão do final de semana. Quer dizer, não é necessariamente um problema, né? Tem torcedor comemorando, porque o Leandro Damião entrou muito bem, né? Muito bem, são esses os destaques do esporte de hoje? Exatamente. E só lembrando, amanhã a gente vai ter no Jornal Impresso do Bom Dia uma entrevista muito legal, a gente pode até repercutir aqui amanhã novamente, Leandro, que é o fato de nós termos entrevistado o Guilherme Toldo, que é um atleta olímpico, já participou de 2 Olimpíadas, tem vínculo aqui com a cidade, muitos familiares aqui em Erechim, e ele conversou com a nossa reportagem sobre o novo ciclo olímpico que ele começa a partir de agora. Viajou na última semana para a Europa e vai estar se preparando para tentar uma vaga na próxima Olimpíada em Tóquio 2020, ele que é esgrimista. Um esporte bastante desconhecido aqui na região, mas que tem um atleta muito legal ter conversado com ele. Amanhã a gente vai repercutir isso no Jornal Impresso. Que legal, te liga no Bom Dia Impresso de ontem. São essas informações então? Isso aí, Leandro. Grande abraço a todos.